aqui no estúdio a Larissa Francini, que é neuropsicopedagoga. Muito obrigado pela sua participação, Larissa. Boa noite, Júnior. Boa noite. Professora e neuropsicopedagoga, professora de inglês. Importante, né, destacar isso, né? Bom, a gente está falando de autismo, Larissa. O que é o autismo, para quem ainda tem essa dúvida, né, de conhecer mesmo o que é esse transtorno, né, esse distúrbio, e como ele é diagnosticado? Bom, o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico e ele afeta o comportamento, a interação social e a comunicação do indivíduo. Ele pode ser diagnosticado por meio de análises clínicas, observações comportamentais e, às vezes, por testes neuropsicológicos. E você sabe me dizer assim, quais são os principais mitos sobre o autismo que geralmente circula? Há vários, né, mitos e crenças, porque o autismo ele ainda é um objeto de estudo recente para a ciência, né, e vem avançado cada vez mais. Principalmente mitos em relação à causa do autismo. O mito mais comum é que o autismo é causado por vacinas. E não é. O autismo ele tem causas genéticas e ambientais. Ou seja, ambientais no sentido de idade avançada dos pais, ou medicamentos durante a gestação. Um medicamento já comprovado é o ácido valproico, que é durante a gestação, que as mães tomavam para a questão de humor, bipolaridade. Outro mito também muito comum é que toda pessoa autista ela tem habilidades extraordinárias. Então, como você sabe, o autismo ele também é conhecido pela sigla TEA, que é transtorno do espectro autista. Essa palavrinha espectro é para designar a gama de características que o autismo pode ter. Então, não necessariamente, né, ele se manifesta de maneira única nas pessoas. Então, né, não necessariamente eu terei autismo, eu tenho autismo, eu serei superdotado. Certo. E quais são os sinais precoces? Bom, há vários, né, sinais. Bom, mas o diagnóstico de autismo ele é a partir dos 3 anos de idade. Mas antes dos 3 anos é possível alguns indícios, né, que a pessoa possa ter autismo a partir dos 2 meses de idade, quando a criança ela não reage a barulhos e sons muito altos. Com 4 meses, quando ela não consegue balbuciar, né, algumas palavras, ou também não chora com bastante frequência. Aos 6 meses, quando ela gosta bastante de objetos circulares, ela fica por vários minutos fazendo o objeto, né, fazendo movimentos circulares, também é um sinal de autismo. E quando é mais entendida, se ela é chamada pelo nome e ela não responde, você a chama várias vezes pelo nome e ela não responde, também é outro sinal. E além disso, o autismo, né, um sinal precoce, é a questão da falta de afetividade, né, que eles não conseguem, né, mostrar ou demonstrar os sentimentos. Certo. Você falou do diagnóstico, né, que é super importante a gente identificar. E como que a sociedade pode se tornar mais inclusiva nessa questão? Acredito que por meio da adaptação em ambientes públicos, uma maior conscientização por meio de uma educação sobre o autismo, né, para uma melhor compreensão, uma maior acessibilidade e uma aceitação das diferenças. Acredito que é fundamental. Existe um tipo diferente de autismo? Tem estágios, níveis? Como que é essa questão? Sim, atualmente o autismo ele é designado em 3 graus. O grau leve, que é o grau 1, o grau 2, que é o moderado, e o grau 3, que é o severo. E como eu disse anteriormente, né, da palavra espectro, né, significa que ela se manifesta de maneiras diferentes, né, de acordo com o grau que o autista possui. Então, por exemplo, um autista com um grau severo, ele terá bastante dificuldade na questão comportamental, interação social e também no processo de comunicação, do desenvolvimento da fala. Entendi. E como que está a questão da ciência, né? Está mais avançada em relação ao autismo? Tem descoberto, mas existe uma cura? É possível ter uma cura do autismo? Não. Bom, como eu disse, né, anteriormente, o autismo ele ainda é um objeto de estudo bastante recente para a ciência e ela tem avançado cada vez mais, as pesquisas têm avançado, mas ainda não há uma cura, há apenas terapias que são inovadoras, né, que inclui aí a aplicação ABA, que ela vem se inovando cada vez mais, e intervenções precoces,
para poder auxiliar desde o desenvolvimento infantil, que é o desenvolvimento da fala, do comportamento, da interação social, que é onde o indivíduo com autismo tem mais dificuldades, é um dos maiores desafios. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente lembra de escola, né, Larissa? Isso. E tá a questão da educação, de ter esse aluno autista na sala de aula. Como que está essa questão da adaptação? Bom, nas instituições, né, que eu atuo, elas já possuem, né, um espaço adaptado. O autista, ele por lei, ele tem direito de um profissional de apoio, então um apoio personalizado. E nós, docentes, eu, no caso da língua inglesa, sempre tenho que trabalhar com atividades adaptadas e inclusivas. Até a questão do autismo, com o autista, ele tem padrões de comportamento repetitivos, né? A questão da rotina. Então, sempre quando eu vou trabalhar atividades externas, atividades diferenciadas, eu preciso ambientalizar o meu aluno autista antes. E como que funciona essa Então, dinâmica? aí eu mostro para ele, mostro para a professora de apoio o que vai acontecer durante essa atividade, como que ela vai ser realizada, porque se você chegar no dia da atividade e não tiver feito isso, né, que vai ter uma quebra de rotina, ele provavelmente não vai conseguir participar ativamente da atividade. E até também uma conversa com os alunos antes, explicando, fazendo combinados com eles, para que todos, né, possam participar. Essa realidade já é possível aqui em Uberlândia? As escolas já estão adeptas? Sim, e principalmente eu, né, que na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei sobre jogos digitais para o ensino de língua inglesa na educação básica. Então, eu utilizo bastante a questão dos jogos digitais. Então, é onde, aqui, pelo menos em Uberlândia, há bastante adaptação. E tem um retorno positivo com os alunos autistas? Sim, é até a minha pesquisa de doutorado. É mesmo? Minha pesquisa de doutorado é sobre jogos digitais no ensino de língua inglesa para crianças com transtorno de aprendizagem, no caso, mais focado para o autismo. Então, Larissa, com certeza você tem histórias de sucesso, né, de crianças, né, adolescentes que estão se desenvolvendo bem, né, mesmo com autismo. Tem alguma história que você pode contar para a gente? Foi a partir de um relato meu, né, que beneficiou tanto, acredito que a mim e a minha aluna, que veio a ideia do meu projeto de doutorado. Ah, é? Então, foi quando eu formei, né, na minha primeira escola que eu trabalhei, eu encontrei com uma aluna, tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. 6º ano, não era alfabetizada, tinha problemas na questão de comunicação, interação social, tinha um autismo no grau severo. Então, imagina, uma recém-formada, língua inglesa, ensinar para uma pessoa com dificuldades, com transtornos de aprendizagem, não é alfabetizada. Sim. Fiquei, assim, os primeiros meses eu pensava, o que eu vou fazer, né? Então, como eu gosto bastante de jogos, eu chamava a aluna nos momentos de educação física e comecei a aplicar jogos falando sobre cores, imagens, às vezes com sons. E a partir do desenvolvimento dela, eu fui inserindo na sala de aula, em grupos, depois em dupla. E no decorrer dos meses, ela já sabia diferenciar algumas cores, números, imagens, animais em inglês. Aí a mãe, ela veio, né, no final do ano falar sobre o desenvolvimento da filha, que estava muito feliz. E eu pensei, por que não, né, auxiliar os outros professores, né, os docentes que passam por desafios como eu passei, aprofundar mais o meu estudo, né, porque eu vi o quanto os jogos eles beneficiam o aprendizado. E por que o interesse nessa área do autismo? Justamente a partir dessa aluna. Ah, é mesmo? Foi por conta dela, então? Sim. Que legal, que legal. Bom, Larissa, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse um recado em relação à sociedade mesmo, que ainda conhece tão pouco, né, sobre o autismo. O que as pessoas devem perder esse mito, né, conhecer mais as pessoas que têm o autismo? Bom, o que você aconselha? Não, o primeiro é ser mais, né, ter mais conscientização, porque ainda por ser um objeto de estudo muito recente, as pessoas acreditam no autismo uma caixinha assim, com bastante estereótipos. Tem pouco conhecimento, né? Isso. Então, assim, quando você vai convivendo, né, com as pessoas, você vai vendo que tudo questão de desmistificação. É questão mais de conscientização. Certo.